Paz do Senhor a todos. Hoje eu quero falar acerca de uma parábola que se chama a Parábola da Providência. Ela se encontra lá em Lucas capítulo 14, versículo 26. E esse versículo diz assim, Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Parece ser um versículo muito pesado, um versículo onde Jesus está nos botando contra a nossa família, contra as pessoas que nós amamos. Mas na verdade, nessa parábola, Jesus quer ensinar algo que nós devemos valorizar muito mais a Cristo do que os nossos próprios familiares. E ainda no versículo 26 fala: nós devemos valorizar a Cristo, amar a Cristo muito mais do que a nossa própria vida. E hoje em dia, devido à modernidade na igreja, não que eu seja contra, mas devido a todos esses ensinamentos que nós temos à palma da mão devido ao celular e muita gente pregando o que acha, o que pensa, e não analisando segundo as escrituras, a gente deixou o evangelho verdadeiro de lado. E tem pessoas que não conseguem se desenvolver espiritualmente, estão trancadas, presas espiritualmente, não conseguem se desenvolver para Deus, para aquilo que Deus tem chamado, para o propósito que Deus tem chamado elas, devido ao financeiro. Estão presas no financeiro, estão presas à família, estão presas a conceitos, conceitos que aprenderam durante a vida e também conceitos que aprenderam com seus pais. Estão presos também a sentimentos. Isso são tudo coisas que nos impedem de viver, de ter uma evolução espiritual com Deus. Então, eu quero falar a respeito hoje justamente disso. Que Jesus nesse versículo ele está explicando para aquela multidão que está junto com ele que nós devemos olhar e analisar tudo o que está em jogo na nossa vida espiritual. E muitas das vezes as pessoas não conseguem, eu quero ser um pregador da palavra, eu quero cantar, mas o que minha família vai pensar de mim? Eu quero poder sair evangelizar, eu quero poder gravar um vídeo falando a respeito do amor de Deus, mas o que as pessoas que eu tanto amo vão pensar de mim? O que elas vão achar? É aonde que Jesus pede nesse texto para que as pessoas analisem o que está em jogo. E o que está em jogo na tua vida? O que está te impedindo? Por isso que Jesus fala, se alguém vier a mim e não aborrecer a pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, independente de quem seja. Porque muitas das vezes o que eu mais aprendi nos dias de hoje é que tem pessoas que não conseguem se desenvolver espiritualmente pensando assim, o que o meu marido vai pensar de mim? Porque meu marido pensa desse jeito. A igreja que eu congrego, ela tem uma liturgia, ela tem uma doutrina, ela tem uma regra, uma norma, ela segue um caminho, mas o meu marido, ele fala que não precisa ser desse jeito, ser radical. É onde que as pessoas não conseguem se desenvolver espiritualmente. Você tem que ser firmado no propósito que Deus tem para a tua vida. Porque lá no último versículo, Jesus vai falar assim, bom é o sal, mas se o sal se degenerar, se o sal acabar não prestando, com que se adubará? O sal é algo importantíssimo, mas se ele mesmo deixar se estragar, ele não serve para mais nada. É Jesus te falando, tu é importantíssimo. Mas se você deixar as coisas ao redor, as circunstâncias, as pessoas, estragar a essência que existe em ti, já não serve para mais nada. E que Deus venha conservar você na presença dele. Amém? Fique com esse vídeo, compartilhe e divulgue. Deus te abençoe.